24. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio, Grupo CCR, Itaú Unibanco e Rede, a Empresa de Pagamentos do Itaú, TV Brasil e Rádio Nacional de São Paulo. Apoio, Instituto Ibirapitanga, Enjoei, Instituto Veracruz, Companhia das Letras, MOS, Livraria Dois Pontos, Instituto Camões e Embaixada da França no Brasil. Parceria de mídia, Folha de São Paulo e Revista Piauí. Parceiros, Bubu Café Restaurante, Meliá São Paulo e Higienópolis, Associação Vagalume, Mais Diferenças, Ovo, Ecoar e Cartola Editora, Rede Lê, Clabin, Biblioteca Mário de Andrade, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria da Pessoa com Deficiência, Museu do Futebol e Secretaria de Cultura, Economia Criativa e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2024 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também as nossas redes sociais, @Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Muito... Alô? Alô? Som? Não. Alô? Esse aqui é o da Rita. Oi. Obrigado. Muito obrigado, gente. Obrigado pela presença. É uma alegria muito grande estar aqui nessa mesa. Todo mundo sabe que não se faz literatura, não se faz livro no Festival Literário sem tradução. É algo absolutamente necessário e é uma arte, uma beleza da vida literária a gente poder observar o trabalho de grandes tradutores, né? E tradutoras, né? No caso de hoje, nós temos duas grandes tradutoras sendo celebradas na Feira do Livro. Nós vamos ter logo mais a Rosa Freire da Guiar, que é nossa maior tradutora do francês, vai falar do livro dela ali na praça, e a gente fez questão de trazer essa homenagem aqui para a grande Leiko Gotoda, que quem trabalha com literatura japonesa, ele é leitor e tal, é uma coisa absolutamente fascinante enxergar o trabalho dela, um trabalho que foi realmente pioneiro, apaixonado, e que deu muitos frutos, né, nos últimos 20 anos. Acho que é um pouco isso que a gente vai ter aqui hoje. E aí, nós aqui na 451 temos uma atenção muito grande com a literatura japonesa. A gente tem um clube de leitura mensal, que já teve mais de 50 encontros, e quando a tradução é da Leiko, é uma alegria a mais, né? A gente tem uma editoria especial de literatura japonesa, também em parceria com a Japan House São Paulo, e uma newsletter. Enfim, não poderíamos deixar de fazer essa homenagem à grande Leiko em vida. Não está aqui com a gente, porque acho que ela não está sassaricando por aí, mas ela provavelmente está lendo e escrevendo e fazendo alguma coisa desse tipo. Certo? Então, eu agradeço demais a vocês e deixo as palavras aqui para Gabi Maier, que também é uma grande leitora de literatura japonesa, no podcast O Põe na Estante. Teve uma série inteira sobre japonês, não é? Quer falar um pouquinho do seu podcast? Obrigada, Paulo. Bom dia a todo mundo que está aqui. Obrigada pela presença. A gente fez uma temporada inteira de literatura japonesa no Põe na Estante, e vira e mexe, meu nome está na 451 justamente nessa sessão de literatura japonesa, pelo meu interesse e, enfim, pela pesquisa que eu faço da literatura japonesa. Queria agradecer o convite. Obrigada. E queria agradecer a presença das minhas companheiras nessa mesa hoje, com essa homenagem à Leiko. Eu estou aqui com a Luara França, que é editora e tradutora, e com a Rita Coll, que é tradutora. É um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Bom, eu fiquei muito contente, em primeiro lugar, com essa mesa. Antes que eu me esqueça, um aviso. No final, a gente vai abrir um espaço para perguntas. Então, se alguém tiver perguntas, é só levantar a mão. As meninas estão com essas fichinhas, aí cada um escreve as suas perguntas, eu recebo aqui e faço no final. Então, queria começar só dizendo que eu fiquei muito contente pela oportunidade dessa mesa, porque eu acho que junta duas coisas maravilhosas, que é a literatura japonesa e a oportunidade de reunir mulheres para falar de outras mulheres que abriram caminhos para mulheres. E hoje, no caso, essa mulher é a Leiko Gotoda, que é a nossa homenageada. Então, queria começar contando, antes de passar a palavra para a Luara e para a Rita, por que a gente está homenageando a Leiko, por que ela é tão importante para quem gosta de literatura japonesa e por que ela é tão importante para a literatura no Brasil. Ela é uma tradutora pioneira aqui no Brasil. Eu a entrevistei recentemente, justamente para um perfil para 451, em que a gente vai falar dela.
E foi muito curioso poder conversar com ela e entender alguns dos processos e como os processos foram mudando, porque ela começou a fazer essa tradução direto do japonês antes que isso fosse a praxe, né? A gente tinha, no Brasil, sobretudo, traduções do inglês ou do francês, então havia sempre essa mediação de um terceiro idioma, e aí, sim, eles chegavam ao português. E a gente passou a ter traduções direto do japonês e de outros idiomas também, do russo, por exemplo, nos últimos 20 anos, mais ou menos, diria, sobretudo, né? E a Leiko, ela é uma tradutora que começou a trabalhar com tradução tarde. Ela se formou no magistério, foi cuidar dos filhos. Ela tinha 4 filhos, ela tem 4 filhos. E quando os filhos foram à universidade, ela resolveu se dedicar à tradução, estudar a tradução. E ela primeiro começou estudando inglês e traduzindo do inglês. E aí ela, em determinado momento, pensou: puxa, mas eu sou de uma família japonesa. Ela nasceu em São Paulo, né? Eu sou de uma família japonesa. Meu marido é japonês. A gente vive o Japão, parte do Japão dentro da nossa casa. Eu tenho um bom conhecimento da língua japonesa. Por que não traduzir do japonês? E aí ela começou, ela estudou e ela começou uma empreitada muito corajosa, que foi traduzir um épico japonês, o Musashi, de um autor chamado Eiji Yoshida. E é um épico, a história de um samurai no século XVII. É um livro enorme. A edição mais recente está dividida em 3 volumes. Naquele momento, se eu não me engano, eram 2. E, quando ela terminou o primeiro volume, ela foi traduzindo por conta, inclusive porque ela queria que os filhos pudessem ler. E, quando ela terminou o primeiro volume, ela foi bater na porta das editoras e falar: puxa, vocês não querem publicar essa tradução? E, enfim, ela foi batendo de editora em editora, até que a Estação Liberdade, que ainda era uma editora muito menor do que é hoje, topou a empreitada. E, graças a ela, a gente conheceu essa obra. A gente conhece porque é um livro que teve uma recepção surpreendente no Brasil. Muitos leitores acessaram esse livro, se interessaram por esse livro. E, então, já teve box comemorativos de 10 anos de edição do Musashi. Isso eu estou falando era a década de 90, quando ela fez esse processo, né? Por isso que ela abriu tantos caminhos. E aí outras coisas da biografia dela vão aparecendo ao longo dessa nossa conversa. Acho que vão ficar diluídas aqui, porque a gente vai falar do trabalho de vocês, que é um pouco o legado dela também, e ela é que vai guiar aqui esse papo de hoje. Então, acho que seria legal começar com vocês contando como é que o caminho de vocês na literatura se cruzou com o caminho da Leiko. Quem quiser. Será que está ligado agora? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite e dizer que eu estou muito feliz de estar numa mesa homenageando uma tradutora. Isso é incrível. Como tradutora, eu estou achando o máximo e muito merecido. Assim, ela é realmente uma tradutora fenomenal. E eu fiquei pensando, né, sobre a minha relação com ela. Eu fui estudar japonês no ensino médio, para ver como é que era, e acabei indo para a universidade estudar isso. Mas mesmo quando eu entrei na universidade, eu não tinha muito contato com a literatura japonesa ainda. Eu gostava muito de ler, mas não conhecia muita coisa disso. E eu tinha lido Musashi quando saiu. Eu gostava de mangá também, né? Eu acho que chegou muito nesse público. E essa coisa que hoje em dia eu critico os leitores que não sabem quem traduziu, mas eu não reparei quem tinha traduzido na época, né? Eu não tinha guardado o nome dela. E quando eu entrei na universidade, aí eu fui ler outras coisas, e eu lembro que eu estava numa livraria e eu vi A Quem Prefiro Urtigas, que é uma tradução dela, e muito bom quando tem o nome do tradutor, também tem na quarta capa, né? Leiko Kotoda, e eu achei que era uma professora da universidade, que eu tinha acabado de entrar, e tinha uma professora Leiko. E eu pensei, será que não é ela? E eu comprei o livro meio por isso, assim. E eu não entendi nada do livro. Juro, eu li esse livro, não sei quem aqui já leu. Quando terminou, eu achei que estava faltando páginas. Eu juro, eu virei e fiquei meio tipo, não, o meu veio com defeito. Tipo, eu não sei o que aconteceu. Que mostra assim, o quanto eu não conhecia de literatura japonesa. Então, ela estava presente no primeiro livro que eu li, nesse outro. Depois eu fui estudar o Tanizaki na iniciação científica, e depois eu fui fazer mestrado e eu estudei a tradução dela do Musashi, que o meu orientador lá no Japão ficou muito surpreso de saber que o Musashi tinha sido traduzido, tinha sido uma tradução integral, que é uma coisa raríssima
né? A maioria das traduções que tem pelo mundo são retraduções do inglês, que é uma versão super resumida. E ele ficou muito surpreso quando eu falei que tinha essa tradução, e meu mestrado foi um estudo da tradução dela, assim. E depois eu comecei a traduzir com isso, então agora ela é um exemplo, assim. Então eu comecei a traduzir do japonês também, né? Graças a esse espaço que ela abriu mesmo, porque eu acho que o Musashi abriu muito espaço, e depois outras obras que ela continuou traduzindo. Naquela época ela tinha traduzido muitos do Tanizaki também. Acho que contribuiu muito para esse boom, para essa guinada de traduções indiretas para diretas, né? E ela tem um texto maravilhoso, né, em português, além de um conhecimento de japonês impecável. O texto dela, eu estou curiosa de saber da Luara como é que é editar, né, o texto, porque quanto mais eu fui trabalhando com isso, mais eu fui percebendo que não é só o tradutor que está tomando decisões ali, tem muita gente mexendo no livro antes de chegar no leitor. Então também estou muito feliz de ter uma editora aqui para falar desse outro lado. Mas o que a gente vê é um texto muito, muito bonito em português também, né? Então é muito impressionante. Acho que é isso para começar. Oi, agora foi. A Rita perguntou como é editar a Leica. É muito fácil. Ela facilita muito o nosso trabalho. Mas, enfim, eu conheci ela quando o Murakami estava fazendo a passagem de ser publicado pela Estação Liberdade para Alfaguara. Então, a gente comprou uma tradução dela, que é a do Caçando Carneiros. Então, foi a primeira tradução com a qual eu já trabalhei. Então, já era uma tradução editada. É claro que, sempre que se muda de editora, a gente faz um outro trabalho, a gente coloca coisas que a gente acha interessante, mas foi com Caçando Carneiros. E ela estava fazendo, se eu não me engano, o Kafka Beira-Mar, que daí já tinha sido encomendado quando eu entrei na Alfaguara, e foi ali que eu comecei a trabalhar com ela. É muito, muito impressionante receber uma tradução da Leico, que, como a Rita falou, é um português impecável, assim. Ela é uma escritora brilhante. Então, isso, para mim, fica muito claro nas traduções dela. Tem um conhecimento absurdo do japonês, mas ela escreve em português muito, muito, muito bem. Então, isso, para mim, foi o mais impressionante. Porque, quando a gente recebe traduções de línguas muito distantes do português, como japonês, chinês, turco, as traduções costumam vir muito ligadas ao idioma de origem. Então, é muito difícil. Você tem que batalhar muito ali para você conseguir tirar o português daquele lugar, daquela pessoa. Com a Leico, isso nunca aconteceu. Todas as traduções que eu peguei dela eram traduções escritas em português. Do começo ao fim, ela estava escrevendo em português. E a última tradução dela que eu trabalhei foi o Morte na Água, do Kenzaburo Oi. E acho que, assim, a nossa principal discussão nessa tradução foi o título do próprio livro, porque ele vem de um poema do Eliot, e a gente, qual tradução do Eliot a gente vai usar para poder dar nome para o livro? Essa foi a principal discussão. Assim. Ela é tão brilhante que a discussão foi uma coisa totalmente estrangeira ao que a gente estava fazendo ali, ao japonês. É o escritor que ela diz que mais dá trabalho para ela, Kenzaburo Oi, porque ela diz que é o Nobel de Literatura, né? E ela diz que ele escreve parágrafos às vezes muito longos, às vezes uma página inteira com uma ideia, e que é muito difícil você transpor isso em idiomas que não são similares, né? Eu quero entrar um pouco nisso. Eu queria só trazer a frase que ela me disse sobre a recepção do livro do Musashi aqui, que ela disse: foi inesperada e muito gratificante a recepção dos leitores, que extrapolou enormemente o público-alvo de 4 leitores, meus filhos, a princípio imaginado por mim. Então, ela ficou muito surpresa, né, que quando o livro chegou a 100.000 exemplares vendidos e os boxes não paravam de ser renovados, enfim, foi algo que a alegrou muito. Vocês trouxeram alguns pontos aqui que eu acho que seria legal de a gente entrar, e eu acho que essa dificuldade de línguas tão diferentes, né, talvez seja uma delas. Vou jogar para você, Rita, para perguntar sobre essas dificuldades, o que você encontra de dificuldades, de obstáculos no caminho quando você vai fazer a tradução de um texto do japonês para o português, pensando também que a tradução inclui você situar o leitor em um contexto social e cultural que, às vezes, não dialoga
com o do leitor, né? Então ele precisa mais do que reconhecer as palavras, entender o que essas palavras significam em um ambiente totalmente diferente. Antes aqui da nossa mesa eu estava ouvindo a conversa no palco da praça e a Geni Nunes, que é Guarani, ela estava contando que em Guarani não existem pronomes possessivos. Então você não diz o meu caderno, você diz que o caderno está em minha companhia. E aí eu fiquei imaginando como é traduzir um texto do Guarani para o português, conseguindo dizer para o leitor isso, dizer não temos um pronome possessivo. E eu acho que no japonês, eu entrevistei a Leiko, né, para esse perfil, eu falei, a gente conversou um pouco sobre isso, como é difícil você situar e às vezes encontrar palavras para coisas que não existem em português, porque a ideia não está concebida no nosso imaginário social e cultural. Tá ligado? Bom, eu não sei nem por onde começar, porque são tantas dificuldades em níveis diferentes, assim, né? Eu acho que a Leiko, ela deve encontrar muito mais dificuldade do que eu, porque eu traduzo principalmente literatura contemporânea, em que muitas das referências são semelhantes. E ainda assim, tem muitas coisas que eu falo, tipo, isso aqui não existe. No Brasil, as pessoas não têm essa imagem, elas não sabem o que é, mas eu acho que a Leiko deve se deparar com isso muito mais, né? Traduzindo coisas mais antigas. E a obra dela que eu olhei mais de perto foi o Musashi, tem muitas notas, né? Ela contribuiu muito ali para o texto com mais uma camada enorme de conhecimento ali. Então, você sai do livro sabendo muito do Japão. Exatamente, você sai com conhecimento mesmo histórico, de geografia, de cultura, que ela colocou muitas coisas. Nos livros que eu costumo traduzir, eu geralmente não coloco muitas notas, porque eu acho que não bate com o perfil deles, né? Tem vezes em que eu tenho que deixar uma coisa passar. Eu falo, eu poderia explicar isso aqui um pouco mais. Agora, quando você falou do Guarani, né, como é que você explica que não tem um pronome possessivo? Acho que você não explica. Você vai ter que falar meu caderno, porque senão você está fazendo um tratado antropológico e não a literatura, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre tenho que ficar tentando achar esse equilíbrio, essa vontade de educar o leitor, de trazer a cultura. Eu acho que tem lugares em que super tem esse espaço, e tem lugares em que não, acho que depende das obras, assim, né? Você tem que ver até onde você... Porque senão começa a ficar muito a literatura japonesa e não, tipo, o Japão em primeiro plano antes da literatura, né? Então eu acho que talvez a minha experiência traduzindo seja um pouco diferente das traduções dela, apesar de que traduções do Murakami, por exemplo, já é uma dinâmica diferente, né? Mas quando eu estudei a tradução do Musashi no mestrado, tinha muitas coisas que eu nunca tinha traduzido, né? É muito fácil falar de tradução sem você nunca ter traduzido, né? É uma prepotência ali do estudante. Então, o Musashi é sobre um samurai, né? Tem uma coisa muito ágil de velocidade, de lutas, de cenas de ação, assim. E era um romance de folhetim, era uma novelona, assim, né? E eu, olhando ali os dois textos, eu ficava, nossa, muita coisa se perdeu dessa agilidade, de onomatopeias, de coisas assim. E depois, quando eu fui traduzir, eu falei, bom, se perdeu porque não tem como você fazer isso. Tem um encadeamento de ações que você é capaz de fazer no japonês que você não é capaz de fazer no português, né? Então, acho que tem uma limitação que, às vezes, você tem que aceitar, que é até aí que você consegue ir, porque senão você começa a fazer um texto no português que parece muito experimental, sendo que o original não é, né? Se você começa a tentar recriar todas aquelas coisas, para mim é um processo um pouco de desapego, assim, na tradução, porque você começa enxergando tudo aquilo muito em primeiro plano e você fica, não, mas não é bem isso. E daí, eventualmente, você fala, não vai ser bem isso, vai ser em português. Daí você tem que fazer uma coisa que funciona em português. Como é que você faz aqui, né? Que é um pouco o que a Laura estava falando. Tipo, não dá para você se apegar tanto em tudo aquilo que você está enxergando no japonês que você faz uma coisa que não é nem lá nem cá, né? Fica um português que não é português. Que isso que eu acho que a Leiko consegue fazer muito bem de reconhecer. Quais são meus recursos no português para eu criar um texto que funcione aqui, né? Mas, tipo, esse tipo de coisa, de você falar, o livro está em minha companhia, você para de enxergar depois de um tempo, eu acho. Eu lembro muito de quando eu comecei a estudar japonês, eu via essas coisas. Não tem, tipo, um verbo para chover. Você fala, a chuva cai. Como assim a chuva? Como não tem um verbo? E hoje em dia eu acho perfeitamente normal. Eu leio e eu ouço chover. Então, tem coisas que acho que você vai passando. Eu me pergunto se a Leiko, até por ela ter tanta proximidade com o japonês não tinha essa novidade dessas coisas estarem todas ali
nossa, que jeito estranho de dizer esta coisa. Não, é um jeito normal, assim como o português, né? Talvez isso contribua para ela ter o domínio tão grande nas duas línguas, contribua para ela conseguir fazer essa passagem se apegando, assim, deixando coisas que ela acha que são importantes para contextualizar, né, para o leitor, mas não de forma que atrapalhe a experiência de leitura, né? E o conhecimento duplo, né? Você falou do conhecimento do japonês e a Luara mencionou que ela escreve muito bem em português. Eu acho que isso tem tudo a ver com o fato de ela ser uma grande leitora também, né? Ela me contou que gosta dos clássicos brasileiros, né? Dos clássicos em português, que ela é uma grande leitora do Guimarães Rosa, por exemplo, mas que ela gosta também de muitos contemporâneos, inclusive alguns cujas obras já dialogaram em algum momento com o Japão, tipo o Bernardo Carvalho, que ela disse que ela é uma grande leitora. Inclusive, ele teve na casa dela, quando foi escrever um dos romances, que falava sobre, não só sobre o Japão, mas mencionava ali coisas que dialogavam diretamente com a vida dela, né? Luara, eu queria te perguntar como é a edição de um texto cuja língua original você não conhece tão bem. Você me contou que estudou 3 anos de japonês, mas que você não fala, né? Não falo. Eu estudei exatamente para me ajudar no trabalho de edição, mas é uma língua que demanda muito mais tempo do que 3 anos. 3 anos tem uma noção, você consegue ver ali onde começa um parágrafo e termina outro, onde tem um itálico, e é isso que você vai conseguir. Mas só isso já foi bastante, já foi uma boa ajuda para a edição. Então, quando você está editando uma língua que você não conhece, o que é muito normal, gente, não é uma coisa estranha, é muito normal. Porque o editor não consegue conhecer todas as línguas do mundo e a gente edita vários livros, e é isso. Mas a gente conta muito com o tradutor. Então, a gente pergunta muitas coisas para o tradutor, a gente perturba o tradutor o tempo inteiro. Mas isso aqui, você tem certeza que é assim? Mas se a gente colocar desse outro jeito, vai dar certo? Mas isso aqui tá para... Então, assim, é uma conversa muito constante com o tradutor. E é por isso que eu acho que é muito cruel quem fala que livro traduzido você não edita, né? Você só publica, você só edita livro nacional. A pessoa não tem nenhuma noção do que ela está falando, assim, porque o livro traduzido você edita assim, junto com o tradutor. Então você vai, você pergunta, você questiona e você confia muito nele. Eu acho que é isso que é muito importante. Você tem que contar com um tradutor no qual você confia, porque se você não confiar, tudo fica muito mais difícil. O que ele te responder, você não vai ter certeza se é verdade, você vai querer checar com outra pessoa, você vai querer não sei o quê. Então, você tem que criar uma boa relação com esse tradutor e confiar no que ele está fazendo. E é isso que vai te demandar muito mais tempo. Você editar um livro num idioma que você não conhece vai te demandar 2, 3 vezes mais do que se você estivesse fazendo num idioma no qual você tem domínio, mas é possível contando com a ajuda do tradutor. Você traduz também, né? Mas do inglês. Sim, do inglês. Por enquanto, só do inglês. Quem sabe isso mude daqui a uns tempos, mas, por enquanto, só do inglês. E daí, a gente conta muito com o tradutor para fazer isso, e eu acho que a gente também consegue trazer boas sugestões sem conhecer o japonês. Porque a gente pode sugerir coisas tipo, cara, isso aqui está muito estranho no português, será que não é essa outra coisa? E daí o tradutor pode falar, talvez não seja isso que você está falando, mas essa outra coisa sei aqui que eu pensei. Então, acho que cutucar a ferida ali de onde está estranho é um trabalho muito importante do editor. E vocês acham que o leitorado está prestando mais atenção nisso, né? A Rita falou, eu critico quando os leitores não prestam atenção em quem traduziu, e agora eu acho que a gente está mais atento a isso. Vocês acham que as pessoas estão pensando mais quando pegam o livro, tudo o que aconteceu antes do livro chegar ali, porque ele não apareceu milagrosamente numa prateleira, né? Sim, eu acho que as pessoas estão prestando muito mais atenção, acho que isso é muito positivo, e as pessoas estão se sentindo, os leitores, né, estão se sentindo no direito de falar, achei essa tradução ruim, mesmo sem saber o idioma original. Eu não acho isso negativo, porque a tradução ela é feita para o leitor. Se fosse feita para alguém conhecer a língua original, a pessoa lia na língua original. Então, o leitor ele tem esse poder de falar, tá ruim, não sei por quê. Não sei o que está acontecendo, mas está esquisito. E está tudo bem ele falar isso. É claro que tem leitor um pouco mais prepotente, a gente não precisa entrar no mérito da questão. Mas está tudo bem o leitor fazer isso. E eu acho que está muito legal, as pessoas começam a conhecer os tradutores e lerem obras porque foram traduzidas por aquelas pessoas. Isso é muito maneiro. A própria Leico, o Caetano Galindo, Paulo Henriques Brito. A gente tem vários nomões assim que estão trazendo as pessoas para livros que talvez elas não conheceriam,
mas porque elas gostam do tradutor. Então, eu acho isso bem, bem legal. Eu fiquei muito surpresa. No meio da pandemia, eu fiz um Instagram assim, profissional para falar das minhas coisas de tradução. E as pessoas aparecem. Nossa, eu gosto dessa tradução. Elas falam com você. Gente, que bonito, né? Que as pessoas estão prestando atenção. E, tipo, escolhi esse livro porque você traduziu. Ó, o Guilherme que... está sentado ali e falou: eu não acredito, eu esqueci meu querida Combine que eu queria que a Rita autografasse para mim. Então, eu acho o máximo, assim, de as pessoas estarem prestando atenção, porque e mesmo assim, não só numa coisa de nossa, fama, gosto de me sentir conhecida, mas porque te faz, quando você está traduzindo, lembrar qual que é o objetivo final, né? Porque eu acho que eu também vim do mundo acadêmico, fico uma coisa muito presa ali na língua. No começo, quando eu estava traduzindo, eu imaginava muito eu mesma, tipo, na graduação, lendo aquilo, com a minha prepotência de graduação. E daí, aos poucos, eu fui vendo, não, quem vai ler essa tradução, no geral, são pessoas que não sabem japonês, que estão querendo ler um bom livro. É outra coisa que está precisando funcionar aqui. Não é uma análise, não é um trabalho acadêmico, né? E o contato com os leitores faz muita diferença para isso. Assim. Eu acho que ainda falta muito para os tradutores serem reconhecidos, né? Eu acho que a gente precisava de nome na capa, para aparecer nas fotinhas do Instagram. Eu acho que a gente precisava de uma prática mais consistente, até de editores, sempre que for falar de um livro, falar quem traduziu, de resenhistas, de gente do tipo Instagram, de livros, não sei o quê. Lembra de falar quem traduziu. Está aumentando. Muita gente me marca em coisas, do clube de leitura, que leu. Eu acho muito legal, mas também tem muitas vezes em que estão falando e você está apagado ali, né? Falam do texto do autor, nossa, o fulano escreve muito bem, nossa, olha as palavras que ele usa. Eu falo, mas também são desse tradutor, dessa tradutora, né? Porque eu acho que é difícil da gente processar isso, é difícil você manter em mente quando você está lendo. Quem que escreveu aquele? A gente está acostumado com uma ideia de autor meio idealizada, meio, acho que quando você coloca o tradutor no meio, isso põe em risco, né, essa visão do autor que é o dono da sua obra e da verdade sobre ela, assim, porque você tem um outro olhar, você tem outras escolhas, mas quanto mais a gente vai tendo espaço, né, sendo reconhecido como uma pessoa que está dentro desse processo, aí você fica menos numa posição subalterna de tipo, ai, desculpa, sabe? Não era bem isso, mas eu tentei. Você consegue começar a olhar e falar, tá, eu vou escrever esse livro aqui em português, como é que ele vai ficar bom, sabe? O que contribui para tudo no processo, né? Então, acho que é um movimento que ajuda muito, não só para a gente se sentir reconhecido, mas contribui muito para a produção do livro no geral, né? Quando você começou a traduzir, Rita, como é que era a abertura para as traduções diretas do japonês, né? Eu falei aqui um pouquinho no começo que esse é um processo recente, um pouco recente no Brasil. A gente tinha traduções com uma camada extra de mediação, que passavam pelo inglês ou pelo francês. A Leiko até me contou que, quando ela começou a traduzir do japonês, né, o inglês ainda era uma coisa triangular, passava ainda pelo inglês, no seguinte sentido: não havia no Brasil muitos dicionários de japonês-português. Então, ela precisava, às vezes, passar pelo inglês para conseguir encontrar ali um significado mais preciso. Quando você começou a traduzir, como é que era essa abertura? Que mercado você encontrou já nesse campo? Eu acho que eu devo muito a Leiko e a outros pioneiros. A gente tinha traduções, né, antes mais diretas, ou dentro da comunidade Nikkei ou dentro das universidades, né? Eu acho que a Leiko está num começo de tradutores que começaram a publicar com editoras maiores, né? A Estação Liberdade teve um papel fundamental nisso, de abrir muito caminho. E eu acho que daí, quando eu comecei, já estava uma preferência pela tradução direta, né? Até porque, como muitos dos tradutores eram descendentes, tinham sobrenomes japoneses, eu já vi comentários nas minhas primeiras traduções de alguém falando, tipo, vocês sempre fizeram traduções diretas, agora vocês estão publicando essa tradução aí, dessazinha, assim. Mas dava para ver que as pessoas estavam prestando atenção e estavam querendo uma tradução direta, né? Então, eu já peguei muito isso, e eu me beneficio muito disso, né? Eu tenho muitos colegas que traduzem do japonês para o inglês e é muito mais uma luta para eles conseguirem
trabalho para eles conseguirem espaço. Tudo bem que o mercado de tradução é muito menor em língua inglesa, mas também tem muito mais gente traduzindo, né? Aqui eu acho que eu entrei num meio do caminho, assim, depois dessa geração, que sempre tem editores querendo traduzir coisas e precisa de mais tradutores, na verdade. Assim. Agora, acho que a gente está muito nesse momento de precisar formar mais tradutores e, idealmente, formar editores, né? Preparadores que saibam japonês também para a gente poder dialogar, porque o que a Laura estava falando, você consegue, claro, editar línguas que não são a sua, mas, principalmente, a preparação, eu acharia maravilhoso se pudesse ter alguém que conseguisse olhar para o original, porque fico só eu olhando para ele. Você quer contar o que é a preparação? Sim. A preparação é uma primeira etapa, acho que a Laura talvez saiba explicar um pouco melhor, mas é uma primeira etapa de trabalhar com texto, né? Antes da revisão, que é uma coisa mais pontual, de coisas menores, mas de acertar coisas que podem ter ficado... Acho que num texto original é mais diferente, né? Num texto que já está escrito naquela língua, você vai discutir, não, esse parágrafo não ficou bom, na tradução você não vai cortar fora. Mas você mexer, uma primeira etapa de mexer mais estrutural, né? Não no detalhinhos que vão aparecer depois na revisão. E é onde pega um monte de comida de bola, porque, assim, sempre vai ter na tradução, não adianta. Você é uma pessoa, você está olhando ali, às vezes acontece alguma coisa. E, geralmente, quem está fazendo essa preparação das minhas traduções está batendo com outra tradução, né? Acho que até hoje eu nunca fiz algum livro que não tivesse outra tradução para outra língua, para um preparador olhar. Mas dá uma solidão, que é só você ali com aquele texto, né? Eu tenho uma amiga que é nativa que eu consulto para um monte de coisas que eu estou em dúvida da minha interpretação, tal, para não ser só eu olhando para ele. Mas eu morro de inveja de quem traduz de outras línguas e o preparador está olhando para o mesmo texto original ali para falar, que tal essa palavra aqui? Mesmo sem isso, os preparadores já me salvam. Eu consigo um bom preparador, às vezes, contribui muito, né, para o texto. Mas eu espero que ainda aumente com com a quantidade maior de traduções do japonês. Luara, e qual foi a abertura que você encontrou para a literatura japonesa, para além das traduções diretas, para a literatura japonesa? Você falou que pegou a mudança, né, do Murakami para Alfaguara, e havia por um bom tempo, as pessoas falavam, eu leio muita literatura japonesa. O que você lê? Murakami. Aí eu falava, bom, Murakami é muito legal, mas tem um pessoal escrevendo aí várias coisas. Tem muita coisa para ler, muita coisa diversa, né? Como é que você viu esse momento de uma abertura mesmo, de um interesse maior? As pessoas acho que estão muito mais abertas para ler literatura japonesa e para buscar essa diversidade na literatura japonesa também. Com certeza. Eu acho que Sem desmerecer o Murakami, só para deixar claro. Eu acho que eu tive muita sorte de pegar esse momento em que a gente tinha mais tradutores, a gente tinha mais contato, a gente conseguia fazer mais coisas, e daí eu consegui editar um livro que, assim, eu adoro literatura japonesa, só leio literatura clássica. Gente, legal, mas tem gente nova também, viva, escrevendo, sabe? Tem gente aí que está fazendo coisas, vamos ver. Então, eu consegui editar com a Rita, por exemplo, O Relato de um Gato Viajante, que é um livro super contemporâneo, super fofinho e bem mais comercial e não sei o quê. Então, poder fazer diferentes tipos de literatura e não só literatura japonesa clássica, para mim é muito legal. Porque, senão, acaba parecendo que a literatura japonesa acabou em um período, né? Acabou ali em 1940, acabou, não tem mais literatura japonesa. Então, eu gosto dessa diversidade e eu vejo que as pessoas estão recebendo muito melhor. Então, elas estão se interessando mais, elas estão procurando literaturas mais contemporâneas. Se você gosta de alguma coisa, você vai mais atrás do que está saindo recentemente. As pessoas pedem em redes sociais, eu vi que saiu o livro tal, vocês não vão traduzir? A gente fica, mas como que você viu? Tipo, como que você sabe? A gente nem recebeu ainda. Então, isso é bem legal. Você vê o engajamento dos leitores com a literatura num sentido mais amplo e não só literatura clássica. Eu acho isso muito, muito, muito importante. Há livros que você indica? O Relato de um Gato Viajante. Com certeza. Gente, ele é lindo, ele é lindo. Tem livros que você indica, Rita? Eu vou indicar o que você traduziu, um deles, né, que é o Querida Combine, que é meu livro do coração. Assim, eu piramido esse livro, eu falo para as pessoas, leiam esse livro, ele é muito legal. Porque é um livro rapidíssimo de ler, com uma personagem muito cativante, você fica ali muito identificado com aquela personagem. É da Sayaka Murata.
A Sayaka Murata, eu acho ela muito legal. E ela tem essa coisa de ser bem fora do que já se conhece, né? Porque eu acho que como também tem... Quando eu comecei a ler literatura japonesa na universidade, você tinha todos os grandes nomes, você tinha Mishima, Kawabata, Tanizaki, basicamente esses três, que são os grandes três. O que me impressiona, quanto mais eu vou estudando sobre isso, é quanto o nosso cânone ele é filtrado pelo inglês, que também tem a ver com essa questão de que os editores não leem japonês, então precisa ser filtrado por alguma coisa. E isso é uma coisa que a Leiko tem um papel importante também, de, por exemplo, ela pegar o Musashi e bater na porta das editoras. Então, eu acho que os tradutores podem ter esse papel, né, de fazer essa ponte, assim. E daí depois tinha o Murakami, que era ele, a literatura contemporânea, e depois ficava todo mundo procurando o novo Murakami, né? Esse aqui parece muito Murakami. Então, hoje em dia, está expandindo, tem outras coisas, mas todo mundo que está escrevendo literatura contemporânea no Japão, todo mundo fica, parece muito Murakami. Porque, entenda, é uma dinâmica É um bom pitch de vendas, vai. Pois é, então, às vezes você tem que fazer eu acho que a você tem gente que fica fazer. sempre nesse... É um pouco uma corda bamba, assim, né? Porque, de um lado, a gente se beneficia. Eu acho ótimo que as pessoas leem, por exemplo, a Sayaka Murata e falam... Agora eu gosto de literatura japonesa e vão procurar outras coisas. Para mim é ótimo, porque assim as pessoas estão lendo mais traduções. Ao mesmo tempo, eu adoraria que a literatura japonesa estivesse inserida em outra, né, na literatura como um todo. Mas, desculpa, isso foi uma tangente, era sobre indicação. Que a Sayaka Murata, eu acho ela legal, porque mesmo dentro do Japão, ela vem de uma linha mais de ficção científica. Tipo, a turma dela é meio outra, assim, então eu acho... Ela tem um outro livro, Terráqueos, que também é muito legal. O Terráqueos precisa preparar o coração, assim, para ler. Eu sempre fico um pouco em dúvida, tipo, olhando para a pessoa, assim, será que essa é uma pessoa para indicar o Terráqueos? Mas eu gosto muito dela, assim. Ela é uma escritora que eu muito animada dela estar escrevendo agora. Eu gostaria de traduzir mais coisas. Os dois últimos livros que eu traduzi que saíram são dois livros que eu gostei muito. Um da Oko Matsuda, que eu fiquei muito feliz também de ser uma escritora nova, que não tinha saído nada dela aqui. É uma coletânea de contos chamada Onde Vivem as Monstras, que saiu pela Autêntica, e o Rádio Imaginação, que saiu pela companhia que, quando ainda editei, foi você que editou, né? Eu amo esse livro. Eu tenho até ele lida com o tsunami de 2011, assim, então é um livro que eu tenho uma relação afetiva muito grande e eu gosto muito dele como livro, assim, eu acho muito legal o jeito que ele aborda isso. Mas, atualmente esses são os dois que eu indico. E a Laura até comentou da Yoko Ogawa. A Yoko Ogawa é uma escritora também, muita coisa boa. O primeiro livro que eu traduzi foi dela, Museu do Silêncio. Também é um que eu gosto muito. Que é um belíssimo livro. Você trouxe algo interessante, queria entrar nisso, mas antes, só um parênteses. Vocês falaram do Tanizaki algumas vezes, né? E a Leiko era sobrinha do Tanizaki, então acho que tinha uma vivacidade da literatura também na casa dela. Ela não conheceu o tio, ela conta isso, mas que se ouvia histórias sobre ele na casa, né? Que a mãe contava histórias e tal. Você falou um pouco sobre essa mediação do inglês, e eu acho que esse é um ponto interessante. Quanto você entende que essa mediação, essa presença, às vezes, intrusiva do inglês, quanto isso diz do que a gente lê, do que a gente encontra nas livrarias brasileiras? Cara, eu acho que diz muito. Acho que a Laura pode contar um pouco mais, mas A Polícia da Memória, por exemplo, esse livro da Yoko Ogawa, foi um que me deu um choque nisso, porque, de repente, a tradução do inglês ganhou um prêmio grande. Acho que ganhou o Man Booker, talvez. Ou não, ganhou algum prêmio grande na tradução para o inglês, e, de repente, ele começou a ser traduzido, não sei o quê, e foi traduzido para o português também, pelo Andrei Cunha. E daí eu fui ler esse livro, é um livro maravilhoso, só que ele é de 94. E ele passou a existir no mundo quando ele foi traduzido para o inglês, assim. Eu fiquei bem impressionada, tipo, mesmo eu que tenho um contato com isso, não era um livro que estava no meu radar. E eu acho que, assim, funciona para os dois lados, porque, ao mesmo tempo, quando é publicado em inglês e faz sucesso, o pessoal vai cobrar, da Luara também tem uma vantagem isso, né? Se tem mais prêmios literários em língua inglesa, às vezes tem alguns agora começaram a dividir o prêmio com o tradutor, então dá um Ibope para isso, e a gente acaba se beneficiando. Mas a gente está, né, passando por esse filtro que é muito estranho, ainda mais considerando a comunidade de Nikkei que a gente tem aqui, né? A gente poderia ter outros olhares e outros caminhos, assim. Eu acho que a gente
poderia ter... converso muito isso com colegas que estão na academia, né, que estão estudando literatura japonesa. A gente tem coisa muito legal sendo traduzida também dentro desse universo acadêmico. A gente precisava aumentar essa ponte, eu acho, com o lado mais editorial, porque tem muita coisa para se descobrir, né? Mesmo o que você comentou antes, não é só a literatura ali até a década de 50, tem outras coisas, mas mesmo antes da década de 50 tem outras pessoas. Tem muita mulher. Tem muita gente apagada, assim. Então, eu acho que tem um trabalho meio arqueológico aí de ver quem que foi apagado nessa historiografia da literatura, que foi feita primeiro em inglês e depois chegou na gente, que eu acho que tá começando. Tem cada vez mais gente olhando para isso, indo procurar mais pessoas e traduzindo. E fico pensando nos incentivos também, né? Se você pega várias iniciativas de literatura japonesa, tem incentivos, o Paulo falou da Japan House, mas, de maneira geral, de institutos culturais ligados ao Japão, o próprio incentivo à tradução, isso existe em várias línguas. Quando a gente pega, por exemplo, as traduções da Annie Ernaux aqui no Brasil, né, que saiu pela Fósforo, você vê no final que tem um incentivo de institutos ligados à Embaixada da França ou ao Ministério da Cultura da França. Então, acho que esse incentivo também ajuda. Toda vez que sai um Nobel, as pessoas me perguntam, né, pessoas do entorno que sabem que, enfim, trabalho com literatura, por que o Brasil não ganha Nobel? Eu falei, bom, primeiro a gente tem que ser traduzido, porque as pessoas que escolhem quem vai levar o Nobel não leem em português. Então, a gente precisa ter traduções dos livros brasileiros em outros lugares, e, para isso, a gente precisa de um incentivo à tradução. Então, fico pensando o quanto tem a ver com isso. Não sei se você quer falar disso, Luara. Nossa, isso é absolutamente fundamental. Assim, cada país tem a sua fundação e o seu auxílio de uma forma, mas sem isso, muitas traduções não existiriam de verdade, assim, porque alguns pagam a tradução, alguns pagam a tradução e a publicação, então pagam a gráfica, literalmente, que vai fazer o livro. Alguns pagam a tradução e dão um extra para o tradutor. Alguns, o tradutor tem um salário durante certo período de tempo que ele está traduzindo aquele livro. Enfim. Não, do Japão não é assim, não é assim. Mas isso existe, ele realmente tem um salário fixo. Mas isso é muito, muito importante, e a gente saber que isso existe faz com que a gente avalie a publicação daquele livro de outra forma, porque a gente sabe que a gente vai ter apoio para publicar, a gente vai ter apoio para divulgar esse livro, porque eles também ajudam na divulgação, a gente vai ter apoio se a gente precisar de indicação de tradutor. Então, esses grupos, né, não sei, essas formas de auxílio são muito, muito fundamentais, e eu acho que dizem muito do que a gente pode fazer. E alguns programas também indicam livros. Então, eles têm uma newsletter lá, semestral, que eles falam, olha, isso, isso e isso a gente está vendo e é interessante. A Coreia, especificamente, tem um programa muito diferente, que eles pagam o tradutor para traduzir sample do livro. Então, eles pagam para traduzir o primeiro capítulo, o segundo capítulo. Então, a gente tem quase todos os livros contemporâneos com o primeiro e o segundo capítulo traduzido. Isso é de uma ajuda fenomenal para o editor, porque é isso, né? Não leio japonês. Então, não sei quantas vezes também já mandei e-mail para a Rita perguntando, você sabe quem é esse autor? Você poderia fazer um parecer para mim? Você quer ler esse livro para mim e falar o que acontece? Porque eu não tenho acesso, não tenho outra coisa. Mas eu consigo fazer isso com a Rita, que é uma pessoa com quem eu confio, que eu trabalho há muito tempo, tal. Você criar esses laços demora muito. Laço de confiança a ponto de avaliar um livro para você é muito, muito difícil. Então, esse tipo de ajuda, e todas as samples que eu falei do coreano são para o inglês, tá? A gente estava falando da coisa do inglês, não é sample para todas as línguas, não, é para o inglês mesmo. Então, mas isso já ajuda. Isso já é mais do que suficiente para a gente ter o desejo de continuar lendo o livro, ter o desejo de encomendar um parecer ou alguma coisa assim. A que vocês atribuem, ou se vocês puderem nos ajudar a imaginar motivos para o crescimento desse interesse na literatura japonesa e, talvez, para além da literatura japonesa, o interesse numa literatura não ocidental, né? Eu sei que você, Luara, gosta muito de literatura coreana, tem um clube até. Por que as pessoas começaram a se interessar por uma literatura feita fora do Ocidente, aqui no Brasil? Vocês conseguem identificar? Olha,
enfim, eu acho que tem muito também do cansaço desse realismo europeu americano que a gente está passando, assim. Ninguém aguenta mais. Tem muito tempo que a gente está lendo aquilo, são muitos livros parecidos. É muito difícil, assim. Então, acho que trazer uma literatura nova, abrir para outros países, dá um frescor, dá uma coisa. Nossa, você pode fazer livros assim, você pode ser essa Sayaka Murata, que você vai botar uma ficção científica aqui em outro lugar e não sei o quê. Então, eu acho que tem muito esse desejo quase que incubado no leitor de coisas diferentes. Eu acho muito difícil encontrar coisas tão diferentes assim na literatura anglófona, que é a que a gente mais traduz, e na francófona também, que é a segunda que a gente mais traduz. Então, eu acho que tem o desejo de uma literatura que não seja tão... o que, para a gente, já é muito tradicional, né? Que é o que a gente faz há tantos anos, que a gente lê há tantos anos. Acho que seria coisa o quê? De 70% do nosso mercado de tradução? Deve ser uma coisa assim, gente. É muita coisa. Então, a gente está lendo isso há muito tempo. E eu acho que essas literaturas que estão mais distantes da gente, geograficamente mesmo, vão trazer uma coisa nova. Mas você acha que a gente conseguiu já tirar da caixa do exótico? Porque eu acho que tem esse olhar, né? Não, eu acho que, infelizmente, não. Não vejo. Eu acho que é aquilo que eu comentei, assim, né? Tem um lado que a gente acaba até se beneficiando um pouco dele estar numa caixa. O exótico eu acho mais complicado, mas essa ideia de estar tudo numa turma. Mas só uma outra coisa sobre essa expansão, eu acho que teve um momento no Japão de ali no começo dos anos 2000, de um incentivo de um Cool Japan. O governo japonês estava botando incentivo. Tinha a Fundação Japão fazia muita coisa, tinha cursos, tinha coisa do mangá começou a chegar aqui. Eu acho que tinha uma expansão no geral, um projeto de governo mesmo de divulgação da cultura, que eu acho que junta isso com esse desejo, esse cansaço da mesma coisa, né? Hoje em dia, eu acho que não tem o mesmo nível de incentivo, mas, ao mesmo tempo, acho que tem uma percepção muito maior das pessoas de, cara, todas as referências que a gente tem, todos os clássicos da literatura, os clássicos, né? Todas essas coisas são todos iguais. Assim, são todos o mesmo perfil de pessoa que está escrevendo, né? Então, assim, como eu, sei lá, nos últimos 10 anos, parei, olhei, cara, eu só li autor homem, né? Tipo, eu passei a minha adolescência lendo autores homens, sem nem reparar que era isso que estava acontecendo. E daí as pessoas começaram a falar, não, a gente tem que tentar ler mais mulheres para equilibrar essa balança. Assim, eu acho que tem esse mesmo movimento, né, em procurar livros de outros lugares. Mas é isso que eu acho que fica nessa caixa do exótico bastante. Fica. E você falou de clubes de leitura. Quando você participa ou media clubes de leitura, isso fica muito nítido. E qualquer coisa, qualquer estranhamento, os leitores tendem a falar: ah, mas é porque é lá no Japão, né? Eles têm que falar: não, peraí, volta aqui, vamos conversar de novo. Porque, senão, qualquer dúvida, qualquer coisa... Ah, é porque é diferente lá. Não, pera, existem diferenças, existem semelhanças, assim como qualquer outro país, sabe? Então, eu acho que tem um trabalho aí de tirar esse exotismo de literaturas geograficamente distantes que é bem importante. Eu queria te fazer uma pergunta, Rita. Eu vou fazer a pergunta, você vai cavando aí na sua memória. Enquanto isso, eu faço uma parte, uma volta aqui. A minha pergunta é se teve alguma palavra com a qual você se deparou que impôs um desafio especial, ou alguma palavra que ficou marcada para você, talvez como a primeira, ou, enfim, que deixou uma marca pelo desafio de traduzir. E aí eu vou fazer uma parte aqui enquanto você pensa, que eu acho, a gente falou disso no início, né, da importância da cultura na tradução, e eu acho talvez essa a parte mais fascinante de ler literaturas em outros idiomas, que é conhecer palavras e entender por que na nossa língua não existe uma palavra para aquilo, que eu fico assim, mas como assim? A gente não presta atenção nisso? Então, a gente não faz isso? A gente não se relaciona desse jeito, né? E tem uma palavra que eu aprendi com a Ana Lígia Posetti, que está aqui, que é Komorebi. Ela tem até uma página, né? Ela também é tradutora, intérprete, e a página dela chama Komorebi. E eu aprendi essa palavra, e depois todo mundo conheceu essa palavra por causa do filme do Wim Wenders, Dias Perfeitos, porque o Komorebi é aquela... a luz que passa pelas folhas das árvores ali forma aquela quase uma dancinha ali, né? E eu acho essa palavra tão bonita, porque eu fico assim, por que a gente não tem uma palavra para isso? Por que isso não é importante para a gente, né, aqui?
E sempre fico pensando no significado das palavras e como as palavras dizem de valores que importam para a gente, e da forma como a gente está acostumado a sociabilizar, né? O que a gente faz ou deixa de fazer coletivamente. Então, feito essa parte, não sei se tem uma palavra. Eu sempre tenho um pouco esse problema, assim, que as palavras que me ocorrem, elas são muito prosaicas, não é uma coisa tipo saudade, komorebi, que é bonito. São umas coisas cotidianas, do jeito de falar alguma coisa, assim. E, na verdade, o que eu sofro mais é a estrutura. Essa coisa de você conseguir fazer frases muito longas. A primeira frase que eu traduzi de tradução literária foi num conto da Sayaka Murata, e começava assim: meu marido que acordou com o som da máquina de lavar apitando. Só que começa tipo máquina de lavar apitando, tipo a forma que isso adjetiva o marido. Você tem que pôr um "que" no português e não tem como. Então, eu sofro muito mais com esse tipo de coisa do que com uma palavra. A palavra, aos poucos, eu fui aceitando que você coloca aquilo de outra forma. Eu fui confiando muito mais na força do texto como um conjunto, assim. Mesmo essa coisa, saudade, não tem. Mas as pessoas sentem saudade, elas sabem o que é. Você fala que você está sentindo falta da pessoa e ela vai entender. Tá tudo bem não ter saudade, sabe? Mas isso foi um processo grande, assim, de percebendo que, tipo, tudo bem não ter essa uma palavra aqui. Então, não me ocorre uma específica agora, mas eu sofria muito com todas, que eu ficava, tipo, não, mas isso... O que eu faço com essa uma palavra aqui? E daí você vai percebendo que você explica aquilo de alguma maneira. Um caso específico que eu lembro muito disso foi com o Querida Combine, porque ela faz um arubaito, né? Ela faz que a gente, quando aprende com um bico. Mas não, é um trabalho de meio período. Tem suas regras, tem a forma como aquilo funciona. E daí ela trabalha na loja de conveniência fazendo esse trabalho de meio período que tem um título. Aí tem colegas dela que são mulheres casadas que vão trabalhar meio período depois. E tem um outro nome para quando ela é uma pessoa nessas circunstâncias. E quando eu fui traduzir aquilo, eu fui ficando muito nervosa, porque já não tem a loja de conveniência, que nem é a do Japão, que no fim a gente acabou colocando Combine, né? E foi uma escolha editorial da Estação Liberdade, porque eu não tinha pensado em usar essa palavra, eu tinha colocado a loja. E eu quis fazer uma introdução, eu ia explicar, nossa, o sistema de trabalho do Japão, do não sei o quê, um monte de palavras, e daí o Ângelo e o Fábio, que estavam editando na época, ficaram meio... Talvez não. E depois eu percebi que realmente não era o caso. E esse é um livro que é muito lido, ele é muito lido em clubes de leitura, muita gente comenta comigo que leu. E as pessoas entendem, elas entendem tudo que está ali, quais que são as imagens, quais que são as dinâmicas. Não exatamente, é claro, porque você não vai ter a referência do que é uma loja de conveniência no Japão. Mas coisas fundamentais ali da narrativa, elas se sustentam, sabe? Então, para mim, tem sido um aprendizado muito grande de não se apegar demais a, tipo, não, eu preciso que a pessoa compreenda esse um conceito, porque ela não está querendo estudar a cultura japonesa, ela está querendo ler o livro, né? E eu penso muito que, assim, você está traduzindo um livro do alemão e está escrito pão, não é o pão que o brasileiro pensa. Mas quando a pessoa está traduzindo do alemão, ela fica, nossa, não, mas não é exatamente esse pão, talvez eu precise de uma nota para explicar que os alemães eles têm uma relação com o pão, sabe? Porque eu acho que no Japão a gente cai muito fácil nessa coisa, assim, de ser tudo muito romantizado, tudo. Esse exoticismo ele pode acabar indo para o texto se a gente quer explicar cada uma das nuances, né? Eu vou abrir já para as perguntas. Eu queria só trazer uma coisa que a Leiko me contou nessa entrevista, que eu achei que foi interessante, que foi, no Musashi, o desafio dos pronomes de tratamento, a variedade, num momento em que isso importava ainda mais, né? Que ela está falando de um Japão, não do Japão moderno, era um Japão não ocidentalizado, inclusive não tinha nada ocidentalizado. E aí ela me contou das escolhas de tradução, porque ela falou só diferenciar o você e o senhor não seria suficiente ali para dar conta dessa variedade que existia no texto. Então, ela resolveu resgatar pronomes que a gente não costuma usar usualmente aqui. Então, usar todas as nossas variedades, vós, tu, você e tudo mais, né? Então... E ela tem uma nota, né, no começo. Isso eu acho muito legal. Eu tinha esquecido quando eu comentei do Musashi, mas na tradução do Musashi eu acho maravilhoso porque ela está lá, né? Tem uma nota da tradutora no começo falando, o combinado é esse aqui. Uhum.
é assim que vai funcionar dentro desse livro. Então, ela está muito presente, né? Eu acho maravilhoso. E a outra palavra que eu ia trazer, que é uma palavra que ela traz numa entrevista, eu até peguei aqui para não falar errado. Muito obrigada. Tá bom, obrigada. É uma palavra que ela conta numa entrevista da dificuldade de traduzi-la, que é o seguinte: ela fala que as estruturas arquitetônicas japonesas, por exemplo, são totalmente diferentes das brasileiras. E aí ela queria traduzir uma palavra que, aparentemente, seria traduzida como corredor. Mas ela diz que, em japonês, e aí eu não sei se eu vou falar corretamente, mas a palavra é roka, ou roka? Roka. Roka. É revela-se muito problemática na tradução. Aí, lendo aqui o que ela diz. No Brasil e no Ocidente, quando se diz corredor, imagina-se uma passagem que liga dois extremos, com portas dos dois lados. Quando em um livro em japonês aparece a palavra roka, ela pode remeter também a esse sentido, sobretudo quando a história transcorre em um ambiente moderno. No entanto, quando roka se refere especificamente à arquitetura japonesa tradicional, trata-se de uma passagem que, sem dúvida, interliga os quartos, mas que não é fechada com duas paredes, pois o roka rodeia toda a casa, mas abre-se também para um jardim. Então, quando o texto diz que um samurai perseguido caiu do roka, não convém traduzir roka como corredor. Não é possível cair de um corredor. O tradutor precisa, então, buscar uma outra solução, o avarandado, por exemplo, mas que tampouco corresponde exatamente ao roka por não ser realmente uma passagem. Ao lado do vocabulário japonês relacionado com a arquitetura, aquele que descreve o vocabulário o vestuário é um outro grande desafio. E aí ela dá o exemplo do obi. Tanto faz. Aquela faixa que prende obi. o kimono. Obi. E aí ela diz: isso é um elemento muito importante na cena inicial, por exemplo, de Irmãs Makioka, do Tanizaki, na qual as moças se arrumam para sair. Nessa deliciosa cena, a narrativa diz que, quando a mulher respirava, o obi rangia. Tanizaki escreveu literalmente que o obi fazia kiu-kiu. Como trazer para o português essa onomatopeia, da qual, no entanto, depende todo o sabor da cena? Então, achei muito legal essa passagem que ela conta aqui dos desafios da tradução e das palavras. Onomatopeia é muito... E as coisas arquitetônicas é uma que eu pensei quando você falou das palavras. Tem uma pergunta exatamente sobre isso. Rita, uma vez você comentou como eram diversos e diferentes do português os modos de se dirigir a alguém em japonês. Isso gera um clima... não entendi a letra. Como manter esse tom em português? Acho que dá para entender a pergunta, né? O japonês tem muitos registros, né? Não é simplesmente uma coisa de você chamar a pessoa de você ou de senhor, tem muitas maneiras diferentes de falar. Tem uma variação no masculino e no feminino? Tem um pouco uma forma de falar masculina e feminina também. Uhum. Mas, para além disso, tem formas de você falar com mais humildade. Você pode se rebaixar e levantar o interlocutor, e você também pode tratar ele com mais respeito ou com mais familiaridade. Tem muitas nuances, muitas combinações diferentes. 50 maneiras de dizer a mesma coisa. E eu, quando eu li, por exemplo, a tradução do Musashi, da Leiko, quando eu estava estudando ela, isso eu acho muito interessante, porque eu fiz todo esse mestrado pesquisando a tradução dela e nunca falei com ela, até porque o meu orientador de lá recomendou que não, por, sei lá, questões acadêmicas. Mas eu tinha essa coisa de, tipo, não, eu achava que ela tinha levado muito o registro geral, mesmo de coisas que são mais... tem crianças, por exemplo, falando, que falam muito coloquialmente. E depois, quando eu comecei a traduzir, eu percebi que essa é uma limitação do mercado editorial brasileiro. A gente tem uma diferença muito grande entre o português real que a gente fala, na prática, e a norma culta, né? A norma padrão que se espera que seja usada numa tradução. Então, é muito difícil tentar reproduzir essas nuances, porque só um pouco que você quer deixar, para você botar um pra numa tradução, às vezes você precisa lutar pelo seu pra. E daí eu fico lendo traduções, textos originais de autores brasileiros, e eu fico grifando, eu tipo, ó lá, tá, pra,
Eles podem, entendeu? O tradutor não pode. O tradutor tem que escrever bonitinho. É verdade, ela grifa e manda. É verdade. Porque a gente precisa ter esses recursos. Já são tantas diferenças, né, entre as duas línguas. E se ainda não tem todos os recursos do português ao seu dispor, assim, fica mais difícil. Então, às vezes, eu fico nessa luta, assim, de tipo, essa pessoa aqui está falando bem coloquial, eu precisava que ela, né, saísse um pouco dessa norma culta. Eu acho que isso está mudando um pouco. Tem uma página no Instagram que chama Língua Muda, gosto muito, sigam, que discute essas coisas de como a norma padrão não é o que a gente usa e nem é o que escritores brasileiros contemporâneos usam. Mas tem muita coisa que não adianta. Né? Isso é muito legal que a Leico fez, de falar, vai ter nós, vós, você, senhor, é assim que vai ser, que não reflete o que a gente usa, mas é um... Tem uma outra pergunta para você, eu vou juntar duas em uma aqui, que é qual é a parte mais desafiadora da tradução de tudo isso que você já trouxe e como lidar com os elementos perdidos, né? Lost in Translation. Tem um livrinho muito fofo que chama assim, né? Que são palavras para as quais a gente não tem palavras exatas. Cara, para mim, eu acho que costumava ser a revisão, a parte da tradução, porque eu traduzo e depois você vai reler, e eu sofria demais, porque na tradução eu já ficava sofrendo. Tipo, não sei o que eu faço com isso, não sei o que eu faço com isso. E na revisão era um processo de, agora vamos olhar de novo para tudo aquilo que não satisfez muito o que você queria. E nos últimos tempos isso tem mudado, até de ver outros tradutores, conversar com outras tradutoras, ouvir entrevistas, de começar a falar, não, essa é a hora em que você pega seu texto e faz ele funcionar, sabe? Mas para isso você tem que se sentir, o que eu estava comentando antes, você tem que se sentir nesse direito de mexer no seu texto ali, né? Mas tem a Flora Thompson DeVoe, que agora está famosa por causa do vídeo da TikTok, que traduziu Memórias Póstumas de Brás Cubas para o inglês. Eu vi uma vez uma conversa dela com um professor, assim, uma fala dela na Flip, eu acho. E ele falou, e quando que você fica brigando? Quando que você joga a toalha? E ela, traduzir é um eterno jogar a toalha, né? E eu guardei isso no meu coração, assim. Várias vezes que eu tô... Porque, às vezes, você fica se apegando e sofrendo numa coisa ali... E, cara, aquilo é importante para você, não é tão importante no grande esquema das coisas, assim. E quanto mais você sai do luto do que se perde na tradução, né, desse loss in translation, você começa a conseguir ver o que se ganha na tradução. Porque é isso, a tradução ela é incontornável. Se as pessoas estão aqui querem ler as coisas em japonês, elas vão ter que ler na tradução. Então, vamos olhar para o que pode sair de bom dali também, né? Porque... Você falou da Flora, tem uma pergunta sobre isso. Sobre o assunto da tradução e acesso ou visibilidade da obra, chama atenção o recente fenômeno da TikToker que leu Machado de Assis e estourou a edição traduzida de Memórias Póstumas de Brás Cubas em inglês. Como é que fica a difusão da literatura japonesa nesses novos modos de comunicação que temos hoje? Que atalhos são esses que podem ajudar a difusão da literatura e passar a não depender de um Nobel para que uma literatura tenha reconhecimento? Olha, isso das redes sociais sendo usadas para a divulgação da literatura é muito importante. Faz muita diferença. É isso, é um vídeo de uma pessoa que está tão apaixonada por aquilo que ela está lendo que ela consegue deixar outras pessoas tão apaixonadas quanto e querendo ler a tradução. Então, a gente tem casos, como a Rita já falou, né? Saiu em inglês e alguém fez o comentário e vem pedir para a gente, vem pedir para as editoras. Ou então, mesmo na língua original, a pessoa tem algum contato de alguma forma e fica sabendo. As pessoas elas querem ler o que elas querem ler. É o nosso papel entregar isso para elas, mas elas sabem o que elas querem ler. Às vezes, a gente não consegue entregar tudo. Às vezes, a gente consegue fazer uma parte, outra parte a gente fica ali no meio do caminho. Mas as pessoas têm muita informação. Não estou tirando o papel da editora como divulgadora de livros, né, divulgadora de títulos não conhecidos. Não estou dizendo que a gente não pode publicar o que já não seja conhecido pelas pessoas. Mas as pessoas já sabem o que elas querem ler. Elas vêm para a gente procurando coisas muito específicas. Se a gente é um bom vendedor, a gente consegue vender isso e mais uma outra coisa. Então, a gente consegue... eu sei que você quer esse aqui, mas vamos tentar ler esse aqui também. Mas isso é muito, muito fundamental e esquenta o mercado editorial, realmente. É o que vai fazer uma tiragem ser maior, é o que vai fazer uma editora investir mais dinheiro naquele livro. Então, eu acho que é muito importante o papel das pessoas que falam sobre literatura na internet. E aí não só críticos literários, mas leitores que falam sobre literatura na internet. Eu acho que já tem uns 10, 15 anos que isso é fundamental.
Eu tenho uns amigos que falam que não assistem nenhum vídeo em que eu estou falando de livros, porque eles falam, seu olho começa a brilhar, e aí o livro parece muito maravilhoso, e eu tenho que comprar todos os livros que você está falando. E não vai dar. É porque a pessoa está demonstrando um amor ali muito sincero. Porque, assim, eu estou ganhando dinheiro fazendo livro, a Rita está ganhando dinheiro fazendo livro, o autor está ganhando dinheiro fazendo livro. O leitor que gosta muito de um livro, ele só está fazendo aquilo porque ele ama muito aquele livro. Ele não está ganhando nada com aquilo. Então, é muito... Convence muito, é muito bonito você ver. Então, é fundamental. Assim, não vejo o mercado editorial ser o que é hoje se não tivesse essa mudança dos últimos 10, 15 anos. Tem uma pergunta aqui. Você quer falar, Rita? Não, acho que é isso. E um pouco que eu já comentei antes, assim, dos leitores, como tradutora, os leitores chegarem em mim e falarem, pô, li essa tradução, obrigada, gostei muito. É muito legal, assim, né? E eu vejo que tem um efeito, assim, também, né? As pessoas postam, às vezes postam, me marcam, e vem mais gente falar, vem mais gente ler, faz muita diferença mesmo. Sobre essa divulgação de novos autores e autoras, né? Talvez essa seja uma pergunta mais direcionada à Rita, mas faço a vocês duas, que eu acho que seria legal. Tenho percebido muito mais autoras japonesas mulheres sendo traduzidas para o inglês, apesar de a presença de autores homens ainda ser, obviamente, muito maior. Vocês têm alguma autora mulher que ainda não foi traduzida para o português que vocês gostariam de traduzir ou editar? Eu tenho uma que não foi traduzida porque ainda não foi publicada, mas ela já foi traduzida, que é a autora do Território da Luz. Ela é brilhante. Assim. A Yoko Tsushima é incrível. E é uma autora que é muito... Foi a Rita que traduziu? Por isso essa panelinha. Só não saiu ainda, mas já eu demorei bastante, porque eu achei que era uma boa ideia traduzir ela com um neném de uns 6 meses. Na verdade, assim, a Luara escreveu, você tem alguém para indicar para esse livro? Eu, tipo, eu amo. É porque eu sabia do neném, então... Aí eu me meti nessa e demorei um pouco mais do que eu esperava. Não façam isso. Mas ela é uma autora muito reconhecida no Japão, né? E eu acho legal porque ela morreu em 2016, escreveu muito até então. Mas esse livro é do final da década de 70. E sai um pouco porque a gente tem um perfil também de autoras que estão sendo traduzidas e que são contemporâneas, que estão dentro um pouco de uma imagem do que as pessoas querem. É um pouco... Não vou dizer que é mais do mesmo, porque elas têm diferenças entre si, mas é um pouco um grupo, uma panelinha, assim, né? E eu acho... Eu não sei se eu tenho um nome para indicar. A Oko Matsuda, que eu já traduzi, eu gosto muito. Agora não vai me ocorrer uma contemporânea que eu gostaria de traduzir, porque tinha essas duas, eu traduzi elas agora. Exato. Mas o que eu queria agora, na verdade, era ir olhar para escritoras que a gente passou por cima, porque eu acho que as contemporâneas são muito legais e tal, mas tem outras pessoas que foram deixadas para trás e que estavam escrevendo em momentos em que era ainda mais difícil elas terem essa visibilidade e que às vezes estavam fazendo coisas incríveis, né? Então, o que eu queria, na verdade, era correr um pouco mais atrás de achar essas pessoas, assim. Tem uma pergunta específica sobre a Sayaka Murata, Rita, como foi traduzi-la? Você já encontrou com ela também, né? Cara, a Sayaka Murata eu traduzi o Querida Combine, gostei muito. Eu falei que os tradutores têm um papel importante de sugerir livros e tal, mas eu gosto de me manter no meu papel de tradutora. Eu não tenho... Tipo, acho que tem tradutores que têm mais um feeling. Eu fiz um parecer do Querida Combine, inclusive, e falei, não sei se esse livro viajaria muito bem, porque... Né, é sobre uma loja de conveniência. E daí o troço, tipo, explodiu, virou um best-seller mundial. Eu, tipo, que bom que eu sou tradutora, e não editora. Mas eu gostei muito desse livro, fiquei muito feliz de traduzir. Depois, quando eu traduzi o Terráqueos, foi sofrido. Ele é um livro muito pesado. E ela foi a primeira que você traduziu, não foi? Que foi o conto? O primeiro dela foi esse conto também, foi um Casamento Limpo. Tem 2 contos, para se alguém que for fã da Sayaka Murata quiser correr atrás, tem 2 contos que saíram na Granta. Um quando era Granta Brasil e outro agora o Granta em língua portuguesa. Não, mentira. Tem um da Sayaka Murata que saiu na Granta Brasil, que chama Casamento Limpo, e tem um da Oko Matsuda na Granta em língua portuguesa, que é maravilhosa. Então, foi a primeira coisa que eu traduzi foi dela. E o que tem é que o texto... Tipo, ela é bem maluca. Ela é completamente louca. Então, tem umas coisas que você vai traduzindo e você fica... Pera, quê? Tipo, então, eu tinha que checar muita coisa de falar, é isso mesmo? E depois, na edição também, né? Na edição do Querida Combine, veio muitas coisas tipo... É isso que ela está falando?
Daí, quando eu traduzi o Terráqueos, eu já pus um monte de comentários, tipo, é isso mesmo. Tá assim, porque foi isso que ela disse. Tipo, é isso que esse personagem fez. Porque ela surpreende muito, assim. Mas o Terráqueos eu traduzi em 2020, é um livro muito pesado, eu tinha feito o cronograma e olhado e falado, esse capítulo aqui é o mais pesado de todos, eu tenho que estar muito bem quando eu for traduzir esse capítulo, que no meu cronograma era para março de 2020. Ai, que timing. Aí ele atrasou um pouco. Aí aconteceu um probleminha. Então, e o Terráqueos, assim, foi esse combo, pandemia, Bolsonaro e um livro muito pesado, foi difícil para mim. Então, depois, agora eu achei maravilhoso de encontrar ela, porque daí eu fui ler um livro de contos dela, um mais recente, e adorei, e encontrei ela. E ela é um doce. E muito grata com a tradução, assim, né? Foi muito legal. Eu gosto muito de traduzir ela. Eu sofro um pouco. Não é o tipo de coisa, talvez, que eu leria. Eu gosto de coisa fofa mais, eu acho. Mas eu acho que ela precisa ser traduzida, assim, então fico feliz de ser traduzida. Eu amo. Eu sou, como eu disse, uma grande piramidadora de Sayaka Murata. Bom, o nosso tempo já está no final. E aí eu queria falar para vocês fazerem as considerações finais de um outro jeito, que acho que tudo que a gente trouxe aqui, falando ou não diretamente da Leiko, é também um legado dela. Então, queria que a gente pudesse terminar, talvez, com isso. Com que legado vocês acham que a Leiko trouxe para a gente e deixa para a literatura de uma maneira geral? Eu acho que uma das coisas mais que fica mais na minha cabeça é ela ser essa tradutora brilhante que não necessariamente veio de uma tradição acadêmica muito forte, assim. Ela não era professora da USP e traduzia literatura, sabe? Então eu acho que isso mostra para a gente, não que professores não possam traduzir, é óbvio que eles podem fazer traduções brilhantes, mas eles são um número limitado de pessoas que estão lá dando aula. Então, ela não ser desse grupo limitado de pessoas que está ali dando aula e fazer traduções brilhantes mostra para a gente que a gente tem muito lugar para explorar novos tradutores. Então, a gente tem muita gente que pode se formar e ser um tradutor brilhante. A gente tem alguém que pode começar a fazer aula de japonês com a Rita hoje e daqui a 10, 15 anos está sendo o próximo tradutor brilhante. Então, acho que isso para mim é um legado muito importante. Ela ter vindo de um lugar que não era o esperado de uma tradutora e ter sido tão maravilhosa. Eu tinha pensado isso também, que ela está nesse espaço, né, que a gente tinha essa tradução muito dentro da academia, muito fechada em outros espaços, e ela conseguiu um pouco furar essa bolha. E o legado dela continua, né? Ela continua traduzindo. Então... Eu ia até indicar o livro mais recente, quem tiver interesse, o livro mais recente que ela traduziu... Quer dizer, eu não sei se foi a tradução mais recente, porque eu sei que ela tinha algumas traduções ali que estavam no forno, né? Mas o que saiu agora foi A Lanterna das Memórias Perdidas, da Sanaka Hiragi, e saiu pelo Grupo Record. Então, quem quiser, fica a dica. Eu nem sei como falar do legado, porque eu realmente acho que eu não teria o meu trabalho, a minha carreira, se a Leiko não tivesse resolvido um dia traduzir o Musashi. Assim, acho que, claro, teria livros para ser traduzidos, mas eu acho que o cenário seria diferente mesmo. Eu acho que não só o Musashi, mas muitos livros que ela traduziu depois, o que ela continuou durante todos esses anos, fazendo com uma qualidade extraordinária. Acho que é uma contribuição realmente difícil de medir, assim. Bom, gente, eu endosso tudo que vocês disseram. Eu, quando fiz esse perfil da Leiko, fiquei muito contente de poder trocar com ela, né, de poder conversar com ela. É uma pessoa, além de tudo, muito gentil, então foi muito generosa comigo na entrevista que eu fiz, nas trocas, nas perguntas que eu tinha, né, algumas perguntas meio óbvias, mas como ela não é uma pessoa que deu muitas entrevistas, tinha algumas perguntas que eu tinha que fazer, né, não tinha muito jeito. E fiquei muito contente com esse convite para poder falar dela aqui, poder falar de literatura japonesa, poder homenagear uma mulher que abriu caminho para outras mulheres, como nós três que estamos sentadas aqui. E queria agradecer muito a presença de cada um. Foi uma alegria ver esse auditório com muita gente. Muito obrigada por estarem aqui, por reservarem uma horinha nesse domingo ensolarado para estar aqui discutindo literatura com a gente. Obrigada, gente.